quem é a favor não está se manifestando, não sei por qual motivo, mas diante de todas as discussões, meu posicionamento vai ser sempre favorável. Quero deixar bem claro, e aqui fica registrado o Manelzinho, que jamais votei contra servidor. E aí o Germano pode também manifestar, e todos os sindicalistas que aqui contra presente. Nunca votei contra servidor, tá? E não vou votar contra servidor. Agora a gente não pode assistir de camarote os nossos filhos, os jovens, os adolescentes, ficar da forma que está ficando, como é o exemplo, como bem disse o Capitão Rocha, com a Escola Manaus, aonde criança de 1º ao 5º ano não poderia chegar lá lá no galpão, vou falar assim, no ginásio, que não é um ginásio, que é aberto, para poder acessar por conta os marginais não permitiam. A gente não pode permitir que os professores, que os educadores não tenham condições mínimas de ministrar aula. Falou de patrulha escolar. Patrulha escolar vai fazer o patrulhamento em todas as escolas. Hoje nós temos um déficit na questão do efetivo da Polícia Militar. Iremos ficar de braços cruzados? Se eu fosse o governador, não seria somente 5 escolas, seria muito mais escolas militarizadas. Tá? Independente... Presidente, pessoal, eu não posso terminar, meu posicionamento. Eu tenho posicionamento. Todo mundo se expressou. Ou é democracia ou não é democracia isso aqui? Então... Vamos ouvir. Vamos ouvir, por favor, gente. Outro ponto que eu quero dizer. A Tenente Ossus e demais escolas aqui, existe realmente essa questão de um decreto e uma lei do governador. Mas nunca foi aplicado os R$20, deputado Anderson. Nunca foi aplicado essa diferença de R$20 para as escolas. Até porque a SEDUC não permitiu. E se houvesse essa situação, seria R$20 para todas as escolas. Tá? Outra coisa que eu quero dizer. A evasão escolar, a criminalidade que predomina. Presidente, aí fica difícil. Ficar atrapalhando. A senhora como educadora, a senhora poderia dar exemplo. A senhora como educadora poderia dar exemplo. Momento, deputado. Momento. Foi quase 13 minutos praticamente interrompidos. Mas eu quero dizer para vocês que não sou contra professor, não sou contra educador. Sou a favor de uma boa educação, sou a favor do futuro para a nossa nação, que hoje vive uma situação caótica. Tá? E outra coisa, temos que ter uma resolução do problema. Hoje a professora falou, realmente, má condições de trabalho, salário não é aquilo que realmente o professor merece, mas a gente vai ficar assistindo a coisa evoluir? Exemplo da escola Capitão Cláudio, a situação lá está sendo comandada por marginais. Todos os dias eu recebia... Presidente, por favor... Por favor. Crianças foram esfaqueadas, 2 crianças foram esfaqueadas lá. O tráfico de entorpecente, igual o pai falou lá, é comercializado dentro da sala de aula praticamente. Isso foi eu falei, foi o pai. E não tem mais como comando a SEDUC. A SEDUC perdeu o controle, os professores e o próprio diretor. E agora, com a gestão compartilhada, que vai ser a presença de um diretor que é um oficial, ou pode ser um sargento, mas é um oficial da Polícia Militar, e os demais são da reserva remunerado, terá gestão compartilhada. São apenas 6 escolas. Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes e Porto Velho estava fora. Lá, exemplo, em Ariquemes, e teve diversas audiências públicas. Aqui em Porto Velho teve uma tentativa, mas infelizmente teve um problema e não finalizou a audiência. Mas independente de qualquer discussão, independente de qualquer debate, eu, nesta tarde, tenho meu posicionamento ainda melhor. Porque o que foi falado foi uma série de questões que a gente sempre leva para valorização do profissional. Eu entendo que deve ser valorizado, mas nós temos que partir para outro viés. Qual é o outro viés? É o problema que hoje a nação vive. A falta de educação, a falta de valorização, ou seja, os princípios que norteiam a educação, não tem mais. O controle social naquelas localidades já se perdeu. Fui em Manaus e presenciei lá como era uma escola militarizada, aonde o crime predominava, aonde as facções predominavam, e o próprio professor e as próprias pessoas que ali, os alunos, têm uma outra disciplina.